Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana, eu sou cirurgia geral e do trauma. E também sou mãe de duas crianças, o Daniel, de 3 anos, e a Júlia, de 1 ano. E foi graças a eles que, na verdade, eu descobri aí que a prevenção dos acidentes da infância, ela não é feita da maneira correta. Eu tinha uma concepção como cirurgia do trauma, trabalhando dentro do hospital, e eu me deparei com uma realidade completamente diferente depois que eu virei mãe. E foi por causa disso que eu abri um Instagram voltado só para prevenção de acidentes e primeiros socorros na infância. E hoje a minha missão de vida é levar informação para os pais e cuidadores de crianças pequenas de como evitar que os acidentes aconteçam. E é isso que a gente vai conversar hoje nessa aula. Bom, eu vou começar dando umas notícias não muito legais para vocês, mas que eu acho importante para contextualizar a importância da gente pensar sobre os acidentes. Não sei se você sabe, mas acidentes é a primeira causa de morte na infância, do 0 até os 14 anos de idade. E não só é a primeira causa, como se a gente somar da segunda até a última causa, ainda dá um valor menor do que os acidentes. Estima-se que, em média, 1 milhão de crianças por ano morram de acidentes ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde as estatísticas são mais detalhadas, a gente sabe que todos os anos, 1 a cada 6 crianças vai parar no pronto-socorro por causa de um acidente. Isso não quer dizer necessariamente que ela vai morrer, mas ela precisa de avaliação médica por conta desse acidente. E no Brasil, a gente tem uma estatística bem alarmante agora de 2020. 1 a cada 8 crianças perdem a vida todos os dias no Brasil por conta de um acidente. É um número muito alto. E é por isso que essa deveria ser a primeira preocupação de todos os pais. Mas por algum motivo que eu não sei exatamente porquê, essa informação não chega até quem deveria recebê-la, que são os cuidadores das crianças. Os pais, as mães, as babás, os professores, as avós e todo mundo que é responsável por um serzinho desses. E aí eu vou mostrar para vocês, através das estatísticas também, o que é mais importante a gente se preocupar em relação ao acidente, porque não, nem todo acidente é igual. Uma outra coisa que eu percebo é que tem muitas mães, muitos pais extremamente preocupados com certos tipos de acidentes que nem são tão graves assim, e muito pouco preocupados com os acidentes mais graves. Então, vamos entender a partir das estatísticas aonde a gente tem que focar o nosso olhar? Bom, dados agora aqui de 2018 e 2019, tá bom? Dos acidentes, os acidentes que mais matam, quais são? Porque esses são os mais graves, né? Bom, acidente de trânsito é o acidente que mais mata, com 30% dos casos. Né? E a gente pode ver o quanto isso é negligenciado por muitos pais. E aqui eu nem quero colocar essa culpa em cima de você, não, tá? É por falta de conhecimento mesmo. Muitos pais não sabem que o trânsito é o lugar que mais mata as nossas crianças. E por conta disso, eles acabam não fazendo as medidas de proteção contra acidentes de trânsito. O que a gente tem aqui de medidas de proteção de acidentes de trânsito? Usar a cadeirinha do carro, usar o tempo inteiro, tá? Não é só na estrada, tá? Nunca, nunca, nunca leve uma criança fora do seu dispositivo de proteção. Tá? E usar desde antes de sair, antes de ligar o carro, até desligar o carro, tá? A gente vê muito o pessoal que vai colocando o cinto depois que o carro já anda, ou tá chegando perto de casa, a criança tá chorando, tá irritada, já tira o cinto antes. Eu não sei se você sabe, mas a maioria dos acidentes fatais acontece logo na saída ou principalmente na chegada, tá? Nos minutos finais antes de chegar em casa. Por quê? Porque nesses momentos que as pessoas estão sem os dispositivos de segurança. E na chegada tem um agravante, que é o momento que a gente relaxa, sabe? A gente fala, estamos chegando em casa, a estrada já passou, tá tudo bem. E aí você vai relaxando e você fica desatento, tá? Isso é normal do ser humano. Só que essa desatenção mata. Então, mantenha o dispositivo de proteção a viagem inteira. Além disso, usar o dispositivo de proteção correto para a idade. Tá? Tem bebê conforto, tem cadeirinha, tem o booster ou cinto de elevação, e todos eles são obrigatórios até os 10 anos de idade. Então, a gente usa cadeirinha virada de costas ou bebê conforto no primeiro ano de vida, usa a cadeirinha virada de frente de 1 até 4 anos de idade completos, né? Eu, particularmente, sugiro manter a cadeirinha de costas por mais tempo, tá? Não é que com 1 ano, de repente, milagrosamente, o pescoço do seu filho está duro o suficiente. Pela lei, é 1 ano,
Alguns lugares do mundo, como a Europa, como alguns estados dos Estados Unidos e alguns países da Europa, é 2 anos. E no Japão, por exemplo, 4 anos. Então, a minha sugestão, que foi o que eu fiz com os meus filhos, é você manter virado de costas o máximo que seu filho aguentar. Meu filho mais velho foi 1 ano e 8 meses. Ele tinha muito enjoo e com 1 ano e 8 meses eu decidi virar de frente. Com a minha filha mais nova, de 1 ano e 1 mês, seguimos de costas até o quanto ela aguentava. Mas e a perninha dobrada? Pode? Pode, gente. A perninha dobrada é menos perigosa do que a lesão do pescoço, tá? Por que que a gente vira de costas? Porque o pescoço, na hora de um acidente, se a criança estiver de frente, ele vai fazer este movimento de chicote. E aí, o pescoço vai estirar. Por uma condição fisiológica da criança, ela tem uma cartilagem maior, ela tem ligamentos mais flexíveis, então ele estira mais que o pescoço do adulto. E a musculatura é mais fraca também, né? Então, por conta disso, tem mais risco de ter lesão na espinha, na medula da criança, e por consequência, ela tem um acidente grave, tipo uma paraplegia, uma tetraplegia. Então, é importante que quanto mais fica de costas, mais tem a proteção da cadeirinha aqui atrás na hora do acidente, melhor para o seu filho. Então, de 1 a 4 anos, ou de 2 a 4, enfim, o máximo que você conseguir, fica na cadeirinha com o dispositivo correto. E de 4 até 10 anos, precisa de assento de elevação, que é o famoso booster, tá? Tem que usar, sim, junto com o cinto de segurança. É o booster mais o cinto. Por que que a gente usa ele? Para a criança ficar autossuficiente para o cinto passar no ombro, no meio do peito, e a parte de baixo do cinto passar na altura do quadril, não é no meio da barriga, tá? Ele serve para adaptar o cinto para a altura certa. Na verdade, a gente deveria usar o booster até a sua criança completar 1,45 m de altura. A idade é mais uma média aí. Então, se seu filho já tiver 10 anos, se tiver menos que 1,45 m, segue com o booster, tá bom? A lei é até 2 anos, mas na realidade seria 1,45 m. Inclusive, adultos menores que 1,45 m também deveriam usar, tá? Isso sem contar que as crianças têm mais chance de ser atropelada que os adultos. Isso por vários motivos. Um, que o campo de visão do adulto que está dirigindo não enxerga as crianças, e outra, que a criança tem menos medo. Ela não sabe o problema de atravessar a rua correndo se ela não é ensinada. Então, é muito importante a gente também ensinar as regras de pedestre para as crianças. Tá? Bom, vamos falar agora do segundo acidente que mais mata as crianças de 0 a 14 anos, que são os afogamentos. Vem aí com 26% dos casos. Tá? Afogamento é uma coisa que eu vejo que os pais se preocupam bastante até, né? É uma preocupação real e legítima, que bom, graças a Deus. Mas a gente vê que nem todo tipo de afogamento é tão preocupante assim na vida dos pais. Então, a gente vê que, por exemplo, na piscina ou até no mar, essa preocupação com as crianças pequenas existe e deve existir, mas a gente vê que não é tão preocupante assim para os pais o afogamento dentro de casa. Você sabia que, por exemplo, a sua criança pode se afogar dentro da sua casa, mesmo que você não tenha piscina? Pois é. Não só pode, como é a causa mais frequente de afogamento nas crianças até o 4º ano de vida. Elas podem se afogar em quantidades muito pequenas de água, que são acima de 2,5 cm de água. Já é o suficiente para elas enfiarem o rostinho e se afogar. E por que isso? Porque elas têm uma cabeça muito maior que nós, proporcionalmente, né? Cabecinha e corpo. Então, a cabeça delas é mais pesada. Né? Num adulto, a cabeça dá uns 6% do corpo, do peso do corpo. Na criança, chega a 25%. Então, o equilíbrio delas também é muito ruim, porque elas estão aprendendo a caminhar, aprendendo a se movimentar. Então, elas não têm uma coordenação motora muito boa. E tudo isso faz elas tenderem a cair de cabeça muito mais. E se ela cair de cabeça numa água, num tantinho de água, ela vai se afogar naquele tanto de água e ela não tem habilidade motora de simplesmente levantar e sair, como um adulto tem. Né? Então, como que a gente lida com o afogamento dentro de casa? Não deixando nenhuma poça de água em lugar nenhum. E o que é poça de água? Obviamente, a banheira, caso você tenha banheira em casa, sempre vazia. Você vai encher para tomar banho, você vai esvaziar imediatamente após o banho, tá? Não tem problema nenhum a sua criança tomar um belo banho de banheira, mas ele precisa ser, acompanhado de um adulto o tempo inteiro, e o adulto tem que ficar a um braço de distância da criança. Então, se a criança está dentro da banheira, o adulto tem que estar no banheiro com ela, tá? E outra, assim que acabar a atividade, você esvazia, porque a criança adora a banheira, adora a água e vai querer pular lá dentro para continuar brincando. Tá?
Outra coisa, a privada. Você já parou para pensar que a privada é uma banheira que a gente nunca consegue esvaziar? Pois então, ela acaba trazendo para a gente um risco eterno. Não é para se desesperar. Tem estratégia para diminuir o risco. Qual que é? Trancar. Tá? Então, idealmente, existem trancas apropriadas para colocar na privada. Você compra em loja de construção e você coloca para sua criança não conseguir levantar a tampa. Né? Essa é uma estratégia interessante. Quando a criança está mais velha e aprende a abrir essas travas, ela acaba diminuindo, mas, por outro lado, ao mesmo tempo você ensina ela os perigos da água. E aí você ensina ela que ela não pode se dependurar. Não tenho a tranca, ou a minha criança já está aprendendo a mexer na tranca, a outra opção que eu tenho é você manter a tampa da privada fechada e a porta do banheiro fechada, porque somando estratégias, a gente diminui o risco. Então, se está fechada a tampa e eu esqueci a porta aberta, ainda tem a tampa fechada. Se está aberta a tampa, mas eu sempre fecho a porta, ainda tem a porta do banheiro fechada. Então, sobreponha a estratégia de prevenção. Lembrando que o que não é visto não é lembrado, né? Que a curiosidade das crianças tem muito a ver com o visual. Então, se você deixar os dois fechados, a criança não está vendo aquela água e ela fica com menos curiosidade naquele momento. Outros lugares que acumulam água que devem ficar sempre vazios. Piscininha infantil inflável, balde de limpeza. Então, quando você vai limpar a casa, encheu o balde, usou, esvazia. Nunca vai com o balde cheio de um cômodo para outro. Leva para encher lá no outro cômodo e já esvazia naquele mesmo cômodo, tá? Enfim, todo lugar que acumula água. Tá? Não usa a piscininha infantil como distração para você deixar a sua criança brincando e almoçar, de maneira nenhuma. Sempre que tiver água, tem que ter supervisão. Usa outra distração para o seu filho, para você poder almoçar, porque sim, a gente merece almoçar, mas usa uma distração segura, tá bom? Nunca usa água. E lembra, até 4 anos de idade é um braço de distância, você tem que estar perto. Isso serve também para a piscina. Então, crianças até 4 anos de idade, se entrarem na piscina, os pais têm que entrar também. Não adianta você estar do lado de fora. Às vezes não é tempo suficiente. Por quê? Porque 2 minutos já é o suficiente para a criança apagar, ter que ficar inconsciente pelo afogamento. 4 minutos já é o suficiente para ter danos cerebrais. Então, não podemos brincar com isso, tá bom? Para piscinas, lembrar que boias não são uma boa proteção, tá? Aliás, boias não são proteção contra afogamento, de maneira nenhuma. Não sei se você sabia disso, né? Se eu te assustei com essa informação, mas é real. A boia ela é uma excelente ferramenta recreativa para a criança aprender a nadar, para se divertir, ou até para você não ter que ficar segurando essa criança o tempo inteiro. Mas ela não serve do ponto de vista de segurança, especialmente as infláveis, tá? Por quê? Porque ela pode furar e você não perceber, começar a esvaziar e você não perceber. E ela ainda passa uma falsa sensação de segurança. Você acaba vigiando menos o seu filho porque você acha que ele está seguro. Né? Em substituição das boias, a melhor opção é o colete salva-vidas. Esse sim diminui o risco de afogamento. Tá? Se você for usar boia, prefira aquelas boias que são de tecido de colete salva-vidas, sabe? Já são cheinhas, elas não são infláveis. E aquelas que têm o bracinho e o peitinho também. Por quê? Se a criança está com boia só de braço e ela cai para frente e começa a se afogar, aquela boia de braço dificulta até dela voltar a respirar. Ela mais atrapalha que ajuda na hora do afogamento. Então, proteger o peito é importante, tá? Outra coisa, aquelas boias circulares que a gente coloca o bebê no meio são extremamente inseguras. São ótimas boias recreativas, eu tenho para os meus filhos, mas a gente usa para brincar com eles e a gente está sempre do lado deles na hora que eles estão usando a boia, tá bom? Por quê? Porque ela pode bater um vento, enfim, virar, e a criança fica totalmente de cabeça para baixo na água e ela não consegue se desvirar, tá? Então, pode ter boia sim, pode brincar com boia, tenho boia com os meus filhos, mas bote na cabeça que isso não é uma proteção, isso é um divertimento, tá? Proteção é colete salva-vidas. No máximo, boinha que tem peito e braço e que não é inflável, ok? E se você tem uma casa que tem piscina, não adianta só basear sua segurança no estou vigiando. Aliás, estou vigiando não serve para nenhum acidente. Você já viu aquela história de, ai, esse acidente aconteceu porque a mãe não olhou? Ai, tem criança, não pode tirar o olho 1 minuto? Eu acho isso uma crueldade com a mãe, com o cuidador,
Isso não é legal, porque a gente não consegue vigiar o tempo inteiro. A gente faz xixi, a gente dorme, a gente vira de lado, tá? Então, a nossa estratégia de segurança não pode se basear em só vigiar nossos filhos 24 horas por dia. Vigiar ajuda? Claro que ajuda, mas ela tem que ser um a mais, não pode ser nossa única estratégia, tá? Então, pensando nas piscinas de quem tem piscina em casa, o melhor é afastar a criança da piscina com grades, tá? De pelo menos 1 metro, 1,5 metros de altura. Então, tem que ter uma piscina cercada. Não adianta achar que você vai olhar sempre, porque é muito rápido para o acidente acontecer. E agora vamos falar do terceiro acidente que mais mata, com 24% das ocorrências, que é o sufocamento. O sufocamento, ele pode ser dividido tanto quanto por alimento, né, que é o engasgo alimentar, quanto por outros objetos. Pode ser qualquer coisa, pode ser um brinquedo, pode ser uma pecinha, pode ser, inclusive, almofadas, travesseiros, tá? Esses dois, tanto alimentar quanto não alimentar, entram na mesma entidade, que é o sufocamento, tá? Ele é a terceira causa entre 0 a 14 anos. Mas se a gente olhar só a população de crianças até o primeiro ano de vida, de 0 a 12 meses, ele é a primeira causa de morte, com incríveis 83% dos casos. Pois é, assustador, né? Provavelmente porque as crianças nessa idade enfrentam os dois momentos mais perigosos para sufocamento. 3, vai? A introdução alimentar, então a criança está aprendendo a mastigar. A fase oral, que vai até o segundo ano de vida, né? Onde a criança bota todo e qualquer objeto que ela encontrar na boca, que a boca é a maneira dela de conhecer o mundo. E que é o mais negligenciado dos pais, a hora do sono. Né? A gente vê uma grande preocupação com o engasgo, a gente vê uma preocupação até que grande com os outros objetos, mas a gente vê muito pouca preocupação dos pais com o sono seguro, por falta de informação mesmo, tá? Você sabia que até o primeiro ano de vida, seu filho pode sufocar em almofada, travesseiro, cobertor, lençol, kit berço, ninho redutor, naninha, bichinho de pelúcia, móvel e toda e qualquer coisinha mais fofa que você colocar junto dele na hora de dormir? Pois é, a gente vê muitos pais, é super comum, super cultural no Brasil, comprando aquele famoso e terrível kit berço, que é um perigo para as crianças. Por quê? Porque são almofadas. Né? Aí você fala, mas é que meu filho não bateu a cabeça, não prendeu o bracinho, eu quero o bem dele. Sim, mas estatisticamente falando, 83% dos casos no primeiro ano de vida morrem por sufocamento. Então, é muito mais importante evitar essas coisas no berço do que qualquer batidinha de cabeça que seu filho pode ter sem querer. O sufocamento do berço é muito pouco pensado pelos pais, mas ele existe e é muito preocupante. Então, esquece kit berço, esquece almofadinha e travesseirinho. Berço bom é berço vazio. O que é vazio? Única e exclusivamente um lençol de elástico forrando um colchão firme e nada mais. Nada mais mesmo. Mas meu filho não vai passar frio, o que eu faço? Coloca mais roupa. Faz camadas de roupa. E lembra, não é bom também superaquecer o bebê. Superaquecer o bebê é também um predisponente para a famosa síndrome da morte súbita infantil, que são aqueles bebês que morrem sem motivo aparente no primeiro ano de vida. E, na verdade, hoje a gente sabe quais são alguns dos motivos aparentes. Um deles é a asfixia, então por isso o berço vazio. O outro deles é o superaquecimento, então não coloca demais no seu filho. O bebê não regula bem a temperatura nem para o frio, mas também nem para o calor. Eles sentem mais ou menos a mesma sensação de frio e de calor que a gente, eles só não regulam muito bem. Então, você vai colocar a mesma quantidade de roupas que você colocaria para você, no máximo, uma peça de algodão a mais. Então, eu vou dormir, eu estou usando um pijama quentinho de plush e estou usando um cobertor quentinho, então meu filho tem que usar um macacãozinho quentinho de plush e uma outra coisa acima disso para fazer a vez de cobertor quentinho, que pode ser uma outra roupa ou pode ser aqueles saquinhos de dormir, que são super úteis porque eles não sobem para a cabeça do bebê e não sufocam. E se você quiser ainda, um bole de algodão a mais embaixo de tudo isso, tá bom? Antigamente, a gente ouvia que tinha que dormir de barriga para baixo, era uma recomendação oficial, mas isso muitos e muitos anos atrás. Faz anos que isso já mudou, porque as estatísticas dos trabalhos que mostram a mortalidade
mostram que dormir de barriga para baixo aumenta em 3 vezes a chance do seu filho ter a síndrome da morte súbita no primeiro ano de vida. Então, sempre de barriga para cima. Mas ele não pode gorfar, vomitar e engasgar? Gente, quando a gente dorme de barriga para cima, normalmente a gente não dorme assim. A gente dorme assim. Então, provavelmente isso vai cair de lado. Isso não vai engasgar seu bebê. Por outro lado, ele de bruços, ele tá ali com o nariz encostadinho no colchão, ele tem mais risco de sufocar. Né? E de lado? Bom, de lado é melhor que de bruços nas estatísticas, mas com certeza é pior que de barriga para cima nas estatísticas. Então, para que fazer médio, se a gente pode fazer uma prevenção melhor? Faz a melhor, que é colocar o bebê de barriga para cima. Até porque de lado, ele acaba virando no meio da noite, ele não fica de lado o tempo inteiro. E aí pode ser que ele vire para a posição de bruços, que é mais perigosa. Tá? E para manter ele de lado, você vai precisar colocar o quê? Almofadas ao redor dele, que são extremamente perigosas. Então, não, de lado não. Mas, um alívio, não precisa ficar desvirando o seu filho na madrugada. É assim, você vai pôr ele de barriga para cima. E se ele sozinho virar de bruços, tá tudo bem. Se ele consegue virar sozinho, é porque ele já tem essa habilidade, ele já tem um controle motor melhor. Então, você não precisa se preocupar de desvirar ele de madrugada. Apenas toda vez que você pôr para dormir, você põe de barriga para cima e deixa o bebê se mexer do jeito que ele quiser. Se ele, obviamente, estiver com o berço livre de objetos. Bom, tem muito mais coisa para falar só sobre esses 3 temas. Eu falei aqui rapidamente dos principais aspectos, mas para vocês terem noção, cada um desses 3 temas é uma aula de 1h30 no meu curso de prevenção de acidentes e primeiros socorros na infância, Criança Mais Protegida. Então, eu resumi aqui o principal. Fora isso, tem muitos outros temas que eu poderia falar, né? Mas, para uma aula mais curta, eu escolhi os 3 principais, que são os que podem mais prejudicar o seu filho. E se tem algum tema que eu não falei aqui para você, assim, porque eu sei que tem muitos temas que eu não falei, não daria para falar tudo aqui, você pode me perguntar. Meu Instagram é @mari.juca.moscardi. O Juca é de Jucá, né? Eu sou Mariana Jucá. E eu estou sempre à disposição no meu Instagram. Aliás, no meu Instagram tem muitos posts informativos, com informação de qualidade sobre os principais acidentes da infância. Então, se você der uma maratonada na minha feed, você vai achar muita informação. Pode me perguntar no direct. E se você quiser fazer parte da próxima turma do Criança Mais Protegida, que é um curso bem mais completo, tem 6 semanas de duração, tem aulas super extensas e completas sobre todos os assuntos, ele deve abrir inscrições aí mais para frente. Ele não fica aberto o tempo inteiro, mas de quando em quando eu abro as inscrições para poder oferecer o melhor curso para vocês. Então, eu me foco no curso, fecho as inscrições, me foco no curso, depois eu volto a abrir. Então, fica de olho no meu Instagram, que quando for abrir as inscrições, eu aviso também, tá bom? Você é mais que bem-vindo no meu Instagram e espero que tenha aproveitado bastante essa aula. Obrigada.